Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos na semana 18 de língua portuguesa. Iniciamos nessa semana com com duas aulas ao vivo e essa videoaula. Na aula ao vivo já iniciamos a apostila número 3 e vamos dar continuidade aqui na videoaula com a apostila. Então, peguem seu material e vamos lá. Então, nessa semana, nós vamos continuar trabalhando com a apostila 3, já iniciamos. Vamos trabalhar aqui nessa videoaula das páginas 5 a 10. E como tarefinha, essa semana vocês vão ter uma redação. Vocês vão escrever no caderno de vocês tudo o que vocês fizerem durante 5 dias, em formato de diário, tá? Nessa videoaula eu vou explicar um pouquinho como que é o diário, vocês vão ver um formato de diário e vão escrever no caderno. Por exemplo, amanhã, dia tal, dia da semana, o dia do mês, o ano, tananã. Vamos dizer, acordei, tomei café, joguei um pouco de videogame. Almocei, descansei um pouquinho, fui fazer as tarefas, à noite assisti um filme, comi uma pipoca e dormi. Foi o primeiro dia. Então, durante 5 dias, vocês vão fazer a rotina de vocês, ok? É uma redação e no caderno, tarefinha. Agora, a apostila. Então, na apostila 3, página 5, nós vamos trabalhar um pouquinho com a questão da chegada dos portugueses. E que nada mais é do que falar sobre a língua portuguesa, né? E a questão da realidade e da ficção. Aqui tem um quadrinho falando a diferença da realidade e da ficção. Realidade é aquilo que acontece de verdade, que nós temos fatos para comprovar. E ficção é aquilo que é inventado. Pode ser algo só imaginado, sonhado, mas que não dá para comprovar de verdade o que acontece. Então diz assim: imagine se pudéssemos encontrar enterrado na areia de uma praia um diário escrito por um menino integrante da tripulação dos navios que chegaram no Brasil. Durante a época das grandes navegações, muitas crianças trabalhavam nos navios portugueses, como grumetes. Era assim que os aprendizes de marinheiro eram chamados. Vinham de famílias pobres e faziam um trabalho pesado do navio. Costumavam ser maltratados pela tripulação e recebiam duros castigos por qualquer motivo. Você irá ler o Diário do Grumete Martim. Embora a personagem e o texto sejam inventados, ficção, né? Os fatos registrados são verdadeiros. Muitas obras de ficção inventadas, construídas a partir de elementos encontrados, imaginários, como o diário que você irá ler, se baseiam em fatos reais, baseados em fatos reais, mas não se limitam a simplesmente relatá-los com objetividade, como acontece com a história de jornal ou documento histórico. Via de regra, revela uma maneira particular do autor de ver a realidade. O autor imagina detalhes, como emoções e diálogos, que não constam necessariamente nos registros objetivos dos fatos. Então, o que aconteceu ali no diário é algo real, tá? Porém, o diário em si foi uma ficção, foi inventado. Então, vamos dar uma olhadinha. Aqui nós temos o título, Diário de um Grumete, temos a imagem, né, uma imagem do Grumete Martim, aproveitava momentos em que não era visto para documentar toda a viagem. Essa parte é ficção. 8 de março de 1500, um domingo. Então, começa ali a ele escrever o diário dele. Lisboa está em festa, a cidade inteira veio ao porto da praia do Restelo para assistir a partida da nossa esquadra. E a maior de todas que já saíram daqui de Portugal. São 3 caravelas, 10 naus e mais de 1.500 passageiros. Essas informações são verdadeiras. Para um simples gourmet, até que tive sorte. Estou na capitania, a nau de Pedro Álvares Cabral, o comandante da frota. Ele é um nobre, o rei Dom Manuel veio em pessoa despedir-se dele. Depois do convés do navio, posso ver o povo lá embaixo cantando e dançando ao som das gaitas e dos pandeiros. É bonito, mas não vejo a hora de partir. Sei que a viagem vai ser longa, mas quem não gosta de uma aventura? Então, esse foi o diário do primeiro dia do grumete na saída de Portugal em direção ao Brasil.
As próximas páginas vocês vão fazer a leitura individualmente, tá? Então tem ali 9 de março, 12 de março, 14 de março. Percebam que ele não faz todos os dias. Vocês, como tarefa na redação de vocês, vocês vão fazer 5 dias corridos, tá? Tipo, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Ele aqui não apresentou dias corridos. E agora vocês vão fazer a leitura individualmente desses slides. Então, eu vou passar os slides, porém, vou retomar a conversa com vocês lá no último dia, 23 de abril.
Leram com calma e paciência, observaram essa sequência, né, que foi dada dos dias. Então, de novo, os fatos que ele conta são verdadeiros, mas esse diário é uma ficção. Então, aqui no dia 23 de abril, na quinta-feira, o que acontece? Hoje de manhãzinha, coramos perto da foz de um rio. Cabral deu ordem para que o comandante Nicolau Coelho fosse fazer o reconhecimento da terra. Mal ele pisou o solo, apareceram alguns habitantes do lugar. Eram homens morenos e andavam nus. Os índios estavam armados de arcos e flechas, mas foram muito gentis. Presentearam o comandante com colares de conta e cocares de penas. Estou gostando daqui. Decidi enterrar esse diário na areia antes de seguirmos viagem. Queria muito contar nossa aventura. Quem sabe alguém leia essas páginas no futuro. E aí tem uma imagem, né, do grumete ali, o menininho está limpando o chão, observando a imagem da chegada deles ao Brasil. Vamos para as questões agora. Número 1. Responda as questões seguintes baseando-se no texto Diário de um Grumete. 1.1. No Diário do Grumete, uma obra de ficção, misturam-se fatos reais com outros fatos inventados pelo autor do texto. Procure lembrar-se dos seus conhecimentos sobre história do Brasil. Se necessário, consulte fontes. E assinale R se o trecho for referência de um fato real e F se o trecho faz referência a um detalhe imaginado, tá? Então, sobre o local de partida. Porto da Praia de Restelo é um fato real, então R. Sobre a esquadra. É a maior de todas que já saíram daqui de Portugal. R. É real. Sobre Pedro Álvares Cabral. C. O comandante da frota, ele é nobre e o rei Dom Manuel veio despedir-se dele. Real. D. Ele disse que há terras virgens, mais adiante que o verdadeiro motivo da viagem é esse, e não as Índias. Não é, gente. É um detalhe imaginado. Sobre o grumete. Letra E. Para um simples grumete até que tive sorte. Estou na capitania. A nau de Pedro Álvares Cabral. Fato imaginado. F. Não é real. F. Não tive tempo nem de respirar. Mal o navio desatracou, já me deram um balde e um escovão. Fato imaginário, a gente não sabe se isso aconteceu. G. O bom de ser grumete é que ninguém presta atenção na gente. Foi por isso que eu ouvi uma conversa. F também, a gente não sabe se isso é verdadeiro. Sobre as terras avistadas. 14 de março, sábado. Hoje vimos terra, eram as Ilhas Canárias. Real. E 22 de março, domingo, depois de vários dias navegamos, vimos terra mais uma vez. Ilhas de Cabo Verde. Real. J. 21 de abril, terça-feira, depois de tantos mar, vimos os primeiros sinais de terra. Real. K. 22 de abril, quarta-feira, hoje a primeira coisa que vimos foi um bando de aves chamadas de fura-bruxos. Fura-buchos. Real. Aqui vai só até aí, gente. Espera aí. A prof se empolgou no slide anterior. Aqui está a J, a K, que é real. E sobre os habitantes da Terra. Eram homens morenos e andavam nus, os índios. Real também, tá? Abaixo dessa última questãozinha, vem um quadrinho que fala sobre fato e opinião, a diferença entre eles. Fato é um acontecimento real ou inventado. Opinião é uma maneira de avaliar e julgar, ou seja, opinião o que você acha sobre o fato. Exemplo, o Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado no dia 20 de novembro. Essa data é importante para provocar a reflexão sobre a contribuição do negro na formação do nosso país e a posição que hoje ocupa em nossa sociedade. É um fato real. No trecho acima, a frase "O Dia Nacional 20 de novembro" é um fato. O que acontece? A segunda frase, essa data importante em nossa sociedade, é a opinião de quem escreveu. Nem todo mundo acha que é importante. Então, o fato, dia 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra. Mas que é importante é uma opinião de quem escreveu, ok? O último slide com duas questõezinhas.
1.2. Nos trechos do diário transcritos a seguir, assinale aqueles que apresentam uma opinião. Então, os que são opinião. O segundo. Para um simples grumete, até que tive sorte. É a opinião do grumete. Vida dura, a de um grumete. É a opinião dele. E o bom de ser grumete é que ninguém presta atenção na gente. Opinião. Então, é a segunda, a quarta e a quinta frase. Na primeira, tem fatos, ó. São 3 caravelas, 10 naus, são fatos reais. E depois, mal o navio atracou, já me deram um balde. É um fato também. Então, só vai ser opinião aquilo que ele acha. E a 1.3. Preste atenção à linguagem do grumete, as palavras que usa e a maneira como constrói as frases. Você identifica diferenças entre a linguagem dele e a que usamos atualmente? Em sua opinião, o autor reproduz exatamente a linguagem de um português que viveu lá em 1500? Ou optou por redigir um texto de que fosse fácil o entendimento dos brasileiros da época atual? Por que você chegou a essa conclusão? Ele usou a linguagem atual, porque lá em 1500 a linguagem portuguesa, a língua portuguesa era falada mais próximo do português de Portugal. E como ele veio de Portugal, ele falava aquele português. Mas aqui no livro foi adaptado para uma linguagem bem atual, a língua portuguesa atual aqui do Brasil, tá? Aqui nós encerramos essa videoaula. Fiquem bem e nós continuaremos com a apostila 3 na próxima aula ao vivo. Tchau, tchau! Não esqueçam de fazer a tarefa que é a redação. Até mais!